Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco do Teorema de Heine-Borel, que também é conhecido como Teorema de Borel-Lebesgue, que dá uma nova caracterização para conjuntos compactos por meio de coberturas por abertos admitidos sob coberturas finitas. Para análise na reta, vamos dizer que o teorema em si não acrescenta muita coisa. Em que sentido? Se você prova ou tem algum resultado profundo em análise na reta de que envolve compactos e que você queira fazer a demonstração dela, vocês podem usar o teorema de Heine-Borel, fazer a caracterização pelo Heine-Borel e admitindo com vários resultados pormenores que a gente vai precisar, que será necessário, ou que eu acho que também já cumpre bem o papel, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que toda sequência limitada admite uma subsequência convergente. Normalmente, o teorema de Bolzano-Weierstrass cumpre bem o papel, demonstra os resultados todos, não precisando do teorema de Heine-Borel. Mas, por outro lado, esse teorema ele é muito profundo, muito importante, mas a nível espaços métricos e topologias gerais. Ou seja, quando sobe um pouquinho mais a dimensão, usar esses resultados de cobertura dividido subcobertura finita ajuda em muita coisa. Ajuda a provar resultados realmente profundos. Mas, enfim, o objetivo, pelo menos nessa videoaula, é falar um pouco dessa caracterização e provar uma das implicações. A outra implicação fica para outra videoaula. Então, o que diz o teorema de Heine-Borel? K é compacto se somente se toda cobertura por aberto de K possui uma subcobertura finita. Então, essa parte de cobertura e subcobertura já foi feita em outra videoaula, quando a gente falou e demonstrou o teorema de Lindelöf. Então, pelo menos eu sugiro assistir a essa videoaula. Tá? Pelo menos o início dela para entender um pouco sobre coberturas e subcoberturas, pelo menos alguns pequenos exemplos. O que a gente vai fazer nessa aula, como eu disse, só provar uma das implicações. Provou uma das implicações, já estou admitindo que entende um pouquinho de cobertura. Então, vamos começar uma demonstração. A demonstração em si dá para provar já diretamente, tá? Você pega K compacto qualquer. O problema de tentar fazer direto é que vai dar tanto problema de escrita em vários pequenos, muito caso si, que a gente já faz uma primeira redução agora um pouquinho mais, vamos dizer, brusca. Então, o que a gente vai fazer? Olha, tome A igual ao ínfimo de K e o B igual ao sup de K. Todos esses dois elementos estão em K. O que eu vou fazer é supor que o resultado está válido para esse intervalo aqui. Tá? Depois eu vou provar para esse intervalo, para tirar um monte de si, que dá para entender, que vai entender quando a gente fizer a demonstração. Então vamos supor que vale para B fechado e limitado, onde A pertence a K e B pertence a K. Então agora queremos provar, supondo vale, agora quer provar que para K vale o resultado. Então, seja a lambda cobertura por abertos de K. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, isso aqui cobre todo o K, mas o K está dentro de AB. O que eu vou fazer é acrescentar um elemento nessa cobertura, de modo que a cobertura que antes era de K, agora vai também se transformar na cobertura por AB. Então, como que a gente faz? Então, eu sei que, primeiro passo, AB inter R menos K. Bom, como A e B não está mais aqui dentro, porque o A e B estão em K, isso aqui vai ser igual a AB interseção R menos K. Então, como isso aqui é igual a B interseção R menos K, isso aqui é um aberto. E eu considero a cobertura A lambda, com lambda pertencente a I, união esse conjunto aqui. Vamos chamar esse conjunto de B. União B. Isso aqui é uma cobertura por abertos, agora de tubo. Como isso aqui é uma cobertura por abertos de AB, o que a gente pode fazer? Então, por hipótese, ou por resultado que a gente está supondo já verdadeiro, admite
uma subcobertura finita. Vamos dizer A lambda 1 união A lambda n união, talvez, se tiver ou não, tanto faz, união B. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que eu extraí uma subcobertura finita aqui. Então eu vou ter que tirar um... Então o que eu estou dizendo é que no fundo eu estou pegando um número finito de índices aqui e talvez já está o B na minha subcobertura finita. Se não tiver, acrescento o B, não tem problema. Logo, bom, por construção, como isso aqui, R-K, interseção AB, e é disjunto do meu K, A lambda 1 união A lambda n é cobertura de K. Então, a gente acabou de provar que, dado uma cobertura arbitrária disso aqui, conseguimos extrair uma subcobertura finita. Então, o que a gente tem que fazer agora é provar para o caso AB. E aqui eu vou explicar por que eu tive que separar esses pedaços. Bom, então, seja a lambda uma cobertura por abertos de AB. Então, o que a gente faz? No fundo, o de sempre. A gente pega algum conjunto que a gente tira da cartola, mostra que esse conjunto é não vazio, depois usa o axioma do supremo e mostra que, essencialmente, o axioma do supremo tem que garantir que é o meu conjunto todo. E esse conjunto todo é o que prova o resultado. Então, qual é o conjunto que a gente tira da cartola? É o conjunto X, em que é X pertencente a AB, tal que AX admite uma subcobertura finita dos conjuntos A lambda. Ou quem quiser gosta de escrever como índice, existe X pertencente a B, tal que existe um subconjunto dos índices, ou seja, um I', tal que o conjunto A lambda com lambda pertencente a I' é uma cobertura I' finito, tal que A lambda com lambda pertencente a I' é ainda uma cobertura de AX. Tanto faz a escrita. Bom, então seja X esse conjunto. Então, primeiro, A pertence a X, porque o A é o único elemento, então existe alguém que cobre, e X é limitado. Então, aqui a gente vai tome C igual ao supremo de X, e se C é igual ao supremo de X, temos que provar duas coisas. Primeiro, C pertence a X, e segundo, C é igual a B. Provou esses dois casos, acabou o teorema. Então, como que a gente faz isso? Vamos provar o C pertencente a X. Se o C pertence a X, bem, primeiro passo, vamos dizer, é uma pequena observação, embora a gente não vai usar tanto, C é maior que A. O motivo é que se eu pegar uma cobertura se eu pegar um aberto que contém o A, então ele contém, e como que é um aberto, ele contém elementos depois de A. Então todo aberto que contém A contém um elemento um pouquinho depois. Então qualquer um pouquinho depois que ainda está dentro de X. E vai ser esse o argumento que a gente vai concluir que C é igual a B. Então, como que a gente prova o passo 1? Para provar o passo 1, não precisa de absurdo nem nada disso, considere a lambda, considere lambda pertencente a I, tal que C pertence a lambda. Isso aqui a gente pode supor porque é cobertura por abertos. Tá? Porque o C pertence a B e o A lambda cobre todo o meu conjunto AB. Como o A lambda é aberto,
Então, o que a gente vai ter que... então, existe um R maior que zero, tal que, vamos dizer, C menos R, C mais R, esteja contido em A lambda. A gente vai acabar usando tudo isso. Bom, eu ainda esqueci de fazer uma observação, mas várias vezes eu sempre falei isso aqui, só mencionei, que é o seguinte: se um Y pertence a X e X é menor que Y, com X maior ou igual a A, então X pertence a X. Tá? O que está dizendo é o seguinte: se até um valor, se do meu intervalo AB admite de A até Y subcobertura finita por A lambda, então por força maior, AX admite subcobertura finita. Então, o que a gente vai fazer? Considere, vamos dizer, X pertencente a C menos R e C interseção, vou trabalhar com o conjunto X aqui. Ah, isso aqui vai. Então, AX, AX admite subcobertura finita. Vamos, digamos, A lambda 1, A lambda n, e vamos dizer A lambda 1, A lambda n, e mais esse conjunto A lambda é uma cobertura, ou melhor, cobre, ou se quiser ios abertos, etc., A lambda, cobre o conjunto AC. Logo, como isso aqui é uma cobertura finita, ou uma subcobertura finita, né, C pertence a X. E o segundo caso, para provar que C é igual a B, agora sim tem que usar um absurdo. Supomos C menor que B e a lambda pertencente a I com C pertencente a lambda. Então, eu sei que existe um R maior que zero, tal que C menos R, C mais R ainda está contido em A lambda, pois A lambda é aberto. O que acontece é o seguinte: logo, como C pertence a X, e pelo mesmo argumento temos que C mais R2 pertence a X. Porque se tem aqui uma cobertura finita, esse A lambda também faz. Tá? Ou seja, como C pertence a X, eu posso escrever um pouquinho mais, mas não vou escrever mais que isso não. Temos que C mais R2 pertence a X. Aí eu vou escrever, é trivial o quê? Mas, enfim. Logo, C mais R sobre 2 pertence a X, contrariando que C é igual ao supremo de X, ou seja, que C é uma cota superior. Então, onde está o absurdo? Supor que C é menor que B. Logo, daí, concluímos C é igual a B. E isso prova pelo menos uma das implicações do teorema.